Morávamos numa antiga casa de fazenda. Até meus 12 anos não tínhamos nem mesmo eletricidade. Crescemos, nossa família... Nossos pais eram boas pessoas, mas não íamos à igreja. Apenas vivíamos uma vida boa. Mas muito raramente íamos à igreja. E assim eu não sabia realmente nada sobre a Bíblia. Eu conhecia João 3,16, algumas coisas assim, sabe, mas quase nada. Claro que foi a maneira como o Senhor operou. Posso ver o Senhor operando o tempo todo desde que eu era realmente jovem, sabe? Eu não tinha ideia de vir para a Indiana. Quando concluí o ensino médio, pensei em me alistar no exército. E era o que eu tinha em mente, sabe? Mas eu estava um pouco cansado da fazenda e decidi que não queria mais nada daquilo. Então, como eu disse, minha irmã morava em Jeffersonville. Então ela veio num fim de semana e fui para casa com ela. Foi quando eu fui, conheci minha esposa e tudo mais. Ela morava a apenas 3 portas na mesma rua do tabernáculo. E morava lá há vários anos. E ela tem uma irmã gêmea que ainda mora no Arizona. E as duas tinham ido ao tabernáculo várias vezes. Sabe, elas não iam regularmente, mas se mudaram para lá. E foi assim que eu ouvi falar do irmão Branham, sabe? E moramos, alguns anos depois, moramos em Jeffersonville, quase... a 1,5 km, 2,5 km do tabernáculo, subindo a rodovia 10. Havia um casal que conhecíamos muito bem, que ia ao tabernáculo, e eles vinham, quando o irmão Branham estava na cidade, vinham e iam ao culto matinal. Então vinham à nossa casa e ficavam até a hora do culto da noite, sabe? Eles sempre tentavam nos convencer a ir lá e ouvir o irmão Branham, sabe? Nos contavam como ele discernia as pessoas, ele dizia onde elas moravam, o nome delas e tudo mais, sabe? Eu era 100% cético. E eles continuavam. Eu disse, vocês têm um adivinho. Como eu disse, eu era sempre crítico. Então eu disse à minha esposa, vamos ir lá e ver o que eles têm. Fomos e eu nem mesmo me lembro agora que aquele dia está meio embaçado, como a maior parte disso está meio embaçada. E não me lembro como entramos nem nada, mas entramos e conseguimos um lugar e tudo, sabe? Claro, você sabe, ele nunca saía até chegar a hora dele pregar. Os cânticos terminavam, o irmão Neville o apresentava e ele saía. Bem, como disse, eu nunca o tinha visto antes nem nada, mas eu estava sentado lá. Ainda me perguntando o que era este homem, sabe? E realmente pretendia tirar algo disso, sabe? Para ser sincero, ele saiu do seu escritório e... assim que pisou na plataforma, antes de chegar ao púlpito, houve algo que passou por mim como azeite quente, exatamente assim. E ele me assustou, porque eu disse, o que está acontecendo? Eu não sabia o que afinal estava acontecendo, mas ficaram em mim o tempo todo. Ele saiu e pregou, e claro, o que ele pregou nem sabia que estava na Bíblia. Sabe, completamente estranho para mim. Mas ele terminou de pregar. Eu disse à minha esposa, não sei o que aquele homem tem, mas uma coisa eu sei, quero um pouco disso. That's so true. Na época, nós tínhamos 3 filhos, e o bebê estava... Ele ia pregar na escola de ensino médio de Parkville,
lá na Rua 8, em Jeffersonville. E fomos, desde o momento em que eu vi, passamos a ir todas as vezes que ele estava na cidade. Íamos e tentávamos entrar, às vezes até mesmo ficando sentados no carro e ouvindo na estação de rádio, sabe? Era preciso chegar perto, era difícil. Se não estivéssemos com tanta fome do Senhor, acho que não teríamos feito isso. Mas era quente. Claro que 99% dos carros nem sequer tinha ar-condicionado naquela época, sabe? Assim, ficávamos sentados lá e ouvindo quando podíamos. Bem, começamos a frequentar a igreja do irmão Jackson, principalmente porque o tabernáculo estava sempre tão lotado e tudo mais. Começamos a ir lá. Nossos filhos... Bem, quando começamos a ir à igreja do irmão Jackson, o mais velho tinha 4 anos, o segundo tinha 2, ou não, apenas 6 meses. E a bebê ainda não havia nascido. Quando nasceu, tinha um buraco no coração. Quando estava com alguns meses, os médicos constataram isto. E disseram que o buraco era mais ou menos do tamanho de uma moeda de 10 centavos. E sabe, num bebezinho de 3 ou 4 meses, um buraco do tamanho de uma moeda de 10 centavos é um enorme buraco. Claro que oramos sobre isso e tudo mais. E eu tinha ouvido, visto chamar as pessoas e dizer o que estava errado com elas, onde elas moravam e tudo mais, mas eu não conhecia essas pessoas, sabe? Então fomos à escola e estávamos atrás, pouco depois do meio do pátio, na audiência, sabe? Tinha assentos dobráveis ou cadeiras dobráveis. E ele estava, claro... Sabe, você provavelmente não se lembra, não tem idade suficiente, mas ele estava pregando de uma plataforma entre o ginásio de esportes e o auditório. E enquanto pregava, ele estava de lado. Víamos o perfil dele, sabe? Ele não estava de frente para nenhum de nós. E ele terminou de pregar, quem é este Melquisedeque? E caminhou até o meio da plataforma e virou as costas para nós. E chamou umas 4 pessoas e lhes disse, no auditório, onde elas moravam. Mal consigo falar isso sem chorar. Ele apontou para trás do seu ombro assim. Ele disse, vejo um homem atrás de mim, seu nome é Sr. Cox, e o senhor tem um bebê com um buraco no coração. Creiam, às minhas costas, há um homem sentado atrás de mim, e ele está fazendo contato com Deus. E o que ele está querendo? Ele tem um bebê que tem problemas de coração. E esse bebê tem um sopro no coração. Assim disse o médico. E o nome desse homem é Sr. Cox. Levante-se, Sr. Cox. E ele disse a Sarah o que ela estava pensando de trás dele. E foi tudo o que ele disse. E claro, no momento eu estava sentindo como se estivesse aqui em cima em algum lugar. Assim continuamos então e tivemos uma consulta com o médico no hospital infantil em Louisville quando ela estava com 1 ano. Disseram-nos... Quando ela estava com 6 meses, quando encontraram um buraco, disseram-nos que ela teria que esperar. Teríamos que esperar até ela estar com 1 ano para fazer algo sobre isso. Então, sabe, cirurgia cardíaca estava apenas começando. Ficamos morrendo de medo, sabe? Mas, enfim... Nós cremos nisso, sabe? Em tudo. Minha esposa, ela era mais...
Ela era mais fiel do que eu era, eu penso nisso. Mas nós ambos ficamos com isso e dissemos que íamos esperar. Levá-la ao hospital quando ela fizesse 1 ano. Eu estava trabalhando e não tinha como sair naquela época. A esposa mesmo a levou lá. Sabe, eu não sabia se ela iria para casa. Ela disse que quando entrou, para que a examinassem, devia passar passou pelo mesmo médico que a examinou quando estava com 6 meses, que era apenas um plantonista, e coincidiu de acontecer assim. Sabe, ele era um grego idoso. Ele tirou as radiografias e a enfermeira as trouxe. Sabe, eles a trouxeram e penduraram na parede, então as radiografias... Ele disse à enfermeira, enfermeira, você trouxe as radiografias erradas. Ela voltou e verificou. Trouxe as radiografias antigas, de quando ela estava com 6 meses, e as pendurou ao lado das outras. Ele disse, não posso acreditar. Disse, o coração deste bebê está perfeito. E ela está com 58 anos agora. E nunca teve nenhum problema de coração.